Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros, você está no Jeff Podcast, patrocinado pela Vacinar, que está cuidando de Manaus. Você vai reclamando da enxaqueca, quer melhorar? Eu quero ter o diário do consumo de água por dia. Isso. Tem que trazer paciente com vergonha de não trazer para mim, porque eu cobro. O nome disso é mudar o estilo de vida e você resolve a doença. É lá que está você na segunda alimentação, desembrulhe menos e descasque mais. Tem até a provinha, né? Tem. Mas é Ele faz verdade. uma prova com Você os sabe que eu pacientes. faço... Estamos aqui no Jeff Podcast mais uma vez, patrocinado agora pela Vacinar. No seu canto superior direito aqui vai ter um QR Code da Vacinar. Você que está com a vacinação do seu filho em dia, que nem eu, que eu posso fazer aqui meia culpa também, mas você faz uma coisa bacana, entra aqui no QR Code, bate, você vai direto para o WhatsApp deles, tira uma foto do cartão do seu filho, manda para eles que eles vão te dizer direitinho o que está faltando, o que você tem que começar. E mais importante, nessa época agora do final de ano, as pessoas que querem viajar para fora do Brasil, olha, tem que se ligar porque tem muita vacina que precisa para você viajar, tanto na América do Sul, Europa e América do Norte. Então, Vacinar, o nosso parceiro, nosso patrocinador. Esse podcast é o de número 50 e, cara, eu fiquei muito feliz, já vou apresentar toda a turma aqui. Já fazem 4 meses, metade da gestação do que uma das nossas parceiras que está aqui hoje. A gente vai falar sobre o envelhecer com qualidade e esse projeto, na realidade, eu trouxe, estava no Instagram, essa turma estava lá falando sobre o envelhecimento, sobre o envelhecer saudável. E aí eu fiquei rodando ali e quando eu vi, parei, eu falei assim, cara, isso aqui é muito bacana, tinha que trazer para o Jeff Podcast para a gente falar sobre qualidade de vida. Antes de tudo, as redes sociais, @Dr. Jefferson Medeiros e @Jeff Podcast, se vocês quiserem ver cortes, quiserem ver mais sobre a gente. E, por favor, se inscrevam, estavam 518, se eu não me engano, no canal. Agora eu peguei o pessoal de peso, eu acho que eu vou bater 1000 essa semana ainda, se Deus quiser. Meninos, para falar sobre envelhecimento, você sabe que ladies first, né? Principalmente é quem está grávida, né? Uhum. A doutora Natália Tenório, que é dermatologista. Natália, por favor, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E do meu lado direito aqui, a Kelly Barbosa, nutricionista clínica, especialista em terapia nutricional. Kelly, seja bem-vinda também. Muito obrigada pelo convite. E aí um rapaz muito tímido, que eu fui descobrir agora que ele... o cara quase que não gosta de falar na rede social, né? Cantar, o cara é de um tudo. Doutor Denis Birman, neurologista, também seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer enorme estar aqui, meu amigo. A gente está quase a meia gestação, né? Programando isso. E, enfim, aconteceu. O prazer vai ser gigante. Olha só, antes de começar, eu falei para vocês aqui o quanto feliz eu fiquei em trazer vocês. E eu acho que o mais importante é porque eu não conhecia vocês. Eu acho interessante, cara, quando você conhece... Eu adoro novo, tudo que é novo. Por isso que eu abri o podcast. Uhum. É novo, vamos lá, vamos testar. E ver vocês falando na live de vocês sobre o envelhecimento com qualidade de vida. Realmente muitas pessoas esperam ficar doentes para irem no médico e esquecem que você não precisa esperar, muito pelo contrário, se você fizer o contrário, ele vai ser muito melhor. Chegar mais longevo, com qualidade de vida, sem estar doente, sem estar com problema. Eu acho que essa é a grande sacada de hoje em dia. Eu queria começar com vocês o seguinte, eu vi na live de vocês e vocês me chamou a atenção uma coisa muito importante. Vocês tratavam várias doenças com a mesma prescrição. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Ladies first? Dessa vez pode começar, Dani. Eu sei que você é tímido, mas... Deixa lá, o menino vai rapaz tímido. Eu acho que isso aí foi uma coisa surpreendente para mim, né? De assim, eu sou neurologista, a Kelly é nutricionista, a Natália é dermatologista. A gente saber que a gente trata doenças totalmente diferentes, mas por que tem a ver um paciente que tem enxaqueca com um paciente que tem espinha, que tem acne, com um paciente que tem obesidade. E a gente saber que a gente direciona, no final das contas, o mesmo tipo de tratamento, que é a melhora da alimentação, melhora da qualidade de vida, melhora do sono. O sono é essencial, né? Não tem como você se alimentar mal e dormir mal, não ter dor de cabeça, não ter enxaqueca e não acabando com o teu metabolismo e
evoluindo para obesidade. Então, eu descobri que eu e Natália tratamos acne e enxaqueca de uma forma muito parecida, né? Eu acho o seguinte... olha aí como... Me segura, senão eu vou falar muito. Não vai ficar no monólogo, mas vamos lá, a gente segura. Sabe uma coisa que me incomodava muito, por exemplo? A gente, né, eu não vou entregar a idade, mas a gente já tem uma idade um pouco maior. E na minha época, que a gente fazia faculdade, a gente era daquela época assim que a gente passava, por exemplo, pela endocrinologia e você via um médico falando assim, não, olha, sua glicose agora é de 98. Você ainda não é diabético, não temos nada para fazer. Quando for 100, você volta, né, para a gente começar a tratar. Você não via aquela intervenção precoce antes dele ficar doente, né? Então, assim, eu tenho um paciente que tem enxaqueca, eu tenho uma teoria real hoje, que a enxaqueca é um alarme para outras doenças piores. Porque se você muda a qualidade de vida, você melhora a enxaqueca. Então é como se teu corpo tivesse... Às vezes resolve a enxaqueca. É isso. É como se teu corpo estivesse falando, estou no 98, eu vou acabar ficando diabético, então alguém me ajuda. E eu vejo a acne muito parecida com isso, né? Exatamente. Eu tenho o privilégio de tratar pele e pessoas, na verdade, né? E aí a gente até conversando, vimos que a pele tem a mesma origem embriológica do sistema nervoso. Então a pele é realmente... Tubo neural. Será que foi por isso que vocês se casaram? Eu acho que tem. Acho que tinha tudo a ver. Depois que a gente descobriu, né? Se a gente soubesse antes, não teria a mesma graça, eu acho. Depois que a gente foi juntando. Assim. E aí é o que eu digo para o paciente. Olha, eu tô vendo você aqui com essa sua lesão. Mas tem coisa que está acontecendo dentro de você que eu tenho certeza que não está certo. Então, vamos descobrir. É o que eu sempre falo nas minhas consultas, né? E aí, a gente vai conversando e eu começo a ver. Ah, não, a alimentação é ruim, né? Muitos alimentos gordurosos, né? Não faz exercício físico. Ansiedade demais. Pacientes muito ansiosos, estão muito associados a quedas de cabelo que não param nunca. E aí, cada vez mais, eu fui querendo estudar mais essa questão. Tem muito a ver, né? O que será que o sono, ansiedade, pacientes que são sedentárias, isso vai refletir diretamente na nossa pele. E cada vez mais a gente foi vendo que é tudo totalmente a ver. E hoje em dia minha abordagem já está completamente mais focada na qualidade de vida mesmo para tratar as doenças de pele. Tem uma pergunta, não é consulta não, tá? Tá é uma pergunta. Então vamos lá. Cara, eu tive 120 quilos e naquela época eu me sentia quase um adolescente, porque toda semana eu tinha acne. E de repente eu parei com os carboidratos refinados, né, doutora? E, cara, parecia mágica. Eu comecei a diminuir. Bem isso. Onde é que tem? Eu queria que você começasse, depois a Kelly entra aqui também. Que ligação tem essa louca de que eu parei de comer pão e melhorou minha pele? Existem receptores, né, a nível molecular mesmo, que estão lá na nossa glândula sebácea, e eles se ligam diretamente com os hormônios que são produzidos pelo nosso pâncreas, né, para digerir os carboidratos, enfim. E aí, quando eles se ligam lá, eles estimulam a produção do sebo, e o sebo estimulado em excesso, ele vai gerando as espinhas. Então, tem uma relação direta, acho que a Kelly também pode agora até ajudar nisso na relação em si, né? Mas tem muito mito que envolve alimentação e acne. De forma geral, tem realmente comprovadamente essa relação dos carboidratos refinados, né? E dos leites e derivados, que a Kelly também pode... O próprio processo de emagrecimento que você experimentou, isso também vai fazer com que limpe o corpo no sentido de emagrecer, perder gordura, é uma forma de desintoxicar o corpo. Então, a gordura, geralmente os tóxicos, eles vão ter essa afinidade, não é pela água, é pela gordura. E ela vai estar ali entranhada na gordura. Então, quando você perde gordura, muitos tóxicos também vão junto nesse processo de emagrecimento. Então, você vê, inclusive, em exames laboratoriais, às vezes vocês como médicos, né, pegam um exame laboratorial e vê uma pessoa em processo de emagrecimento e, às vezes, com algumas taxas que a gente considera importantes, aumentadas. E você fica assim, né? Sem entender. É paradoxal. Mas, na verdade, ele está eliminando isso realmente, então tem maior quantidade na nossa corrente sanguínea. E esse processo de desintoxicação e a mudança do estilo de vida vai
mostrar exatamente no rosto. O carboidrato refinado, ele é uma das substâncias, né, que nós consumimos agora nessa dieta ocidentalizada com mais frequência, e na verdade a maioria das pessoas come do café da manhã ao jantar, à ceia, se é que toma café da manhã, mas enfim, todas as refeições, carboidratos refinados, e eles vão aumentar o meu índice glicêmico, da minha alimentação, vai aumentar a minha insulina, e tudo isso vai predispor também à acne. Uma pergunta para você, já me interrompendo. Vamos lá. Pô, gostei, cara. Qualquer coisa me Vamos lá, belisca. pergunta. Pode deixar. Ei, não, pede pra esposa, cara, que a esposa é sempre aquela que dá uma beliscada aqui por baixo, né? E ela resolve, né? Você tem dor de cabeça, tem enxaqueca? Mas não. Olha que coisa... Mas não. não. Pronto. Mas olha que coisa Não, interessante. mas em espanhol. Você melhorou da acne, você melhorou da enxaqueca. A gente estava brincando aqui falando, tanto a pele quanto o sistema nervoso central vieram do tubo neural. Mas será que a pele não é um retrato do que você está passando? Porque, veja bem, se eu tenho um paciente que está doente, que está moribundo no hospital, eu não preciso ser médico para poder olhar para ele, ver para a pele dele e falar, cara, esse cara não está bem. Né? Quando a pessoa está envergonhada, ela está ansiosa, eu vejo na pele dela, ou ela está mais vermelha, ruborizada, ou ela está pálida. Então, será que essas espinhas na pele, porque não tem sentido eu começar a produzir mais sebo para começar a inflamar? Isso não é um pedido de socorro, assim como da enxaqueca? É algo que está te mostrando que teu corpo está com uma atividade inflamatória aumentada. Então veja, porque não tem como sair que nem naquele filme MIB, Homem de Preto, uma cabecinha, falar, olha, Jefferson, tu está indo pelo caminho errado, assim tu vai morrer mais cedo. Eu mostro pela pele, né? Eu mostro pela minha dor de cabeça. E quando a gente vai ver na teoria do alimento, é uma coisa muito interessante, porque o intestino faz parte da nossa praia também. A gente tem aquela dúvida, assim, né? Do que trata o neurologista, afinal, né? O neurologista é um médico de nervo, não é um médico de cabeça. Então, o segundo cérebro nosso é o intestino. O intestino produz mais serotonina do que todo o teu corpo. 90% da serotonina é produzida lá. Então, quando esse alimento chega lá, às vezes aquilo lá parece que o teu corpo olha e fala, não fui feito para comer isso. E o que começa? Uma reação inflamatória. E aquela reação inflamatória começa a consumir aquelas bactérias do bem que estão lá. E o teu corpo começa a aumentar a atividade inflamatória. Estou falando besteira, Kelly? De jeito nenhum. Você o que você come, literalmente. Mas olha, quando eu era gordinho, eu falava assim, eu sou gostoso pra caramba, eu só como coisa bacana. Inclusive, Denis comentou algo muito importante, que era justamente o que eu estava pensando, que hoje em dia também nos tratamentos a gente foca muito na questão do intestino, eixo intestino-pele, intestino-cérebro, né? Mas é isso, intestino tireoide, é isso mesmo. A gente não aprendeu na faculdade nada sobre o intestino. O intestino era só colonoscopia, remédio citado. Era só o escapamento. Exatamente. É isso. A gente não tinha função. aprendeu nada. Mas assim, se eu for pensar na minha pele e ter ligação com o intestino, o que eu preciso, quais são os cuidados? Assim, o que eu tenho que evitar, principalmente para eu ter uma pele bacana? Só um detalhe aqui comentando que existem doenças intestinais e que a gente vê na pele, né? Tem a doença do glúten, que é a dermatite herpetiforme. Então o paciente chega com lesões, né? Muita coceira e tudo, e a gente bate o olho e fala, acho que tem a ver com glúten. Então é muita coisa, exatamente, que está diretamente relacionada, né? Existe, a Kelly ainda vai falar melhor sobre alimentos em si, né? Mas, de forma geral, o que eu foco muito, tento de forma bem prática, dizer, olha, tem pelo menos 5 frutas ali diferentes por dia, 5 porções, né? Você vai comer todo dia um pratão de salada, um prato de mato, que eu gosto de falar, bem colorido, porque você já consegue ter um aporte, pelo menos mínimo. Porque, assim, na pele, todas as vitaminas são importantes, de forma geral, né? Mas as mulheres, principalmente, mas os homens também, querem aquela pele mais viçosa, com colágeno, né? A gente finge que não, mas a gente quer também. Quer também. Então... A gente queria, mas a gente quer. Agora a gente quer, né? Agora a gente quer. Agora confessem, vocês sempre quiseram. É isso. Antes não tinha aquela coragem de assumir, né? Então, a gente foca muito, assim, a vitamina C, por exemplo, é muito boa para estimular a produção do colágeno. Não é tem essencial, como ter né, Kelly? Exatamente. Então, a gente foca em alimentos ricos em vitamina C, eu costumo explicar. Tem alguns alimentos que são anti-inflamatórios para a pele. Então, eu gosto muito de passar, às vezes, shots que tenha cúrcuma e que tenha própolis, porque eu sei que vai ajudar a limpar aquelas, né, lesões, por exemplo, de acne inflamatórias.
Então, tem muito a ver, mas eu tento ser mais objetiva, de forma geral, até para não ser uma consulta de nutrição. Mas você falou uma palavra, Natália, que resume bastante. Quando você fala assim, anti-inflamatório ou antioxidante, você já engloba um grupo de alimentos e exclui outros que vai ter impacto em várias doenças, na síndrome metabólica, na enxaqueca ou prevenção de doenças crônicas mesmo, neurológicas, né? Que é completamente ligado ao meu corpo em relação à oxidação e em relação à inflamação. E os alimentos, eles vão estar diretamente relacionados com isso. Kelly, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia está na moda a gente ouve falar muito sobre gluten free e também lactose. Uma pessoa que até então você saiba que não tem não tem intolerância nem a glúten nem a lactose. Existe um impacto se eu reduzir esse consumo? Reduzir o consumo de leite? De leite, derivados e também de glúten. De glúten, Em tá. quem não tem intolerância, né? Quem não tem. Em quem não tem, porque, certo. eu estou te perguntando que é uma coisa que acontece muito. Não, claro. Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, vem esses pacientes lá, às vezes falando sobre tireoide de Hashimoto, e aí a gente vai falar sobre algumas outras doenças autoimunes. E assim, sempre aquela briga, cara, se eu tirar o glúten, doutor, se eu tirar a lactose, tem algum efeito no meu corpo? Ajuda, de repente, essa doença autoimune ou doenças inflamatórias quando a gente falar sobre no todo? Sim. Vou começar falando do leite, que eu acho que é um pouco mais simples. Então, a partir do leite de vaca, a quantidade de lactose nem é tanto quanto do leite materno humano, né? O leite materno humano vai ter mais lactose. O nosso corpo até consegue tolerar esse açúcar. O problema do leite talvez esteja muito mais na proteína dele, do leite de vaca, do que do próprio açúcar, a lactose. Sim. Claro, excluindo os intolerantes à lactose, né? Então, quando se trata de leite, eu restringir o leite, mesmo que eu não tenha intolerância à lactose, eu vou ter vários benefícios, porque eu estou diminuindo a quantidade dessa proteína, principalmente quando se trata de caseína, mas eu preciso estar atento àquilo que eu consumia de leite, se eu tenho as mesmas proporções, mesmo que não sejam tão significativas, de cálcio, de magnésio em outros alimentos. Sim. Obviamente, se a gente tiver uma mesa ampla, a gente consegue continuar tendo uma boa quantidade desses elementos, especialmente. Agora, se as únicas fontes de cálcio forem através do leite, não gostar de outras, por exemplo, verduras verdes escuras, que vão ter cálcio também, gergelim, que vai ter cálcio também, e aí minha fonte de cálcio está só nisso, aí, obviamente, eu vou ter um impacto maior. Em relação ao glúten, hoje, o trigo que nós usamos, ele tem muito mais glúten do que um trigo de 100 anos atrás, por exemplo, ou do Médio Oriente. Se você pega um pão lá do Médio Oriente, ele é diferente do pão nosso, né? Do pão que a gente consome hoje aqui no Ocidente. Esse glúten é que dá a maciez da massa. Então, essa gostosura do pão, que eu já estou salivando aqui, né? Essa gostosura, né? E realmente é uma coisa, né, que sacia nossa... Tá em tudo. Mas a farinha de trigo, de uma maneira geral, ela não vai estar só no pão. Ela vai estar no pão, ela vai estar no bolo, ela vai estar em algum molho branco, ela vai estar até num comprimido. Às vezes tem farinha de trigo. Então, esse excesso, eu tenho, sim, um superestímulo no meu corpo e vai causar inflamação. E não é apenas do glúten. Se a gente tratar hoje o trigo, a farinha de trigo, a forma que é produzida, principalmente no nosso Brasil, a quantidade de defensivos agrícolas que é usado e a forma de estocagem, onde às vezes pode aumentar a quantidade de fungos, e aí eu preciso colocar um melhorador dessa farinha para combater o fungo. Então, eu tenho muitos agentes alérgenos ali, que ao eu ingerir, né, aquele produto, principalmente constantemente, em todas as refeições, em tudo que eu for usar, eu superestimulo o meu corpo, estaminicamente falando, eu superestimulo e eu tenho um processo inflamatório de baixo grau ou até realmente causar alergias, que aí já não é de baixo grau mais. A minha pergunta é a parte neurodermatológica, que eu descobri agora que o casal
Fala sobre essa parte, por favor. Enxaqueca. Você sabe que isso eu concordo plenamente com o que a Kelly falou, porque se a gente fosse pegar assim, o glúten essencialmente, né, ele sem toda a forma dele de cultivo até do glúten, talvez ele não seria ruim para o não intolerante. Mas como ele vem para a gente, ele é ruim para todos, para quem é intolerante não. Quer um exemplo? Enxaqueca. Eu tenho vários pacientes que não têm doença celíaca, fez biópsia de duodeno, fez marcador sanguíneo, fez marcador respiratório, não tem intolerância, mas eu fiz tudo que é tipo de terapia. Não resolve, eu tiro o glúten e ele melhora a dor de cabeça. Exatamente. Então, a gente vê que mesmo nos não intolerantes, há um certo grau de algo pró-inflamatório. Né? O que eu acho? Só para voltar numa coisa, porque deu a entender que a gente trata a enxaqueca só com alimentação e não existe isotretino. Aqui o pessoal é zen, a gente só está usando... Só chazinho. Só chá, vamos lá. Mas, na verdade, chá assim, é legal também. É bom, e olha que é bom. Mas o que eu quero dizer é assim, que não é que eu nunca vou dar remédio, né? Mas entenda, se eu tenho uma pessoa ali que está se afogando, eu não vou olhar para aquela pessoa naquele momento e vou falar, olha, respira, abraçada, é assim. Não é o momento. É o momento de eu dar o remédio. Isso. É quando eu vou entrar com antidepressivo, anticonvulsivante, a Natália vai entrar com uma isotretinoína, outra coisa que eu não lembro mais. E a gente vai tratar, né, remediar, até ensinar o paciente a nadar. Então, não é que a gente é adepto só da qualidade de vida, não. A gente acha que a qualidade de vida não só ajuda a tratar, como prevenir. Então, é hora de entrar com os dois juntos, ensinando e tratando. E na questão da alimentação, na enxaqueca, não tem como fugir. Não só a enxaqueca, a gente vai falar um pouquinho depois, inclusive, de prevenção de doença neurodegenerativa. Mas a enxaqueca é aquilo que eu acho que se mostra mais rápido. A alimentação melhora o Alzheimer? Melhora, mas você vai ver isso daqui a 30 anos, num cara que se alimentou mal. Já a enxaqueca é um negócio mais imediato, né? Você vê na hora, né? Ô, Natália, uma coisa também que é interessante, olha, eu só estou fazendo consulta aqui, depois você cobra, tá? Meu filho, eu consigo observar que chega o final de semana, a gente tem a alimentação em casa bem regrada, alimento muita fruta, muita verdura, os meninos estão acostumados com isso. E aí ele chega final de semana agora que tá cheio de festa. Cara, ele se taca no doce, brigadeiro e tudo. Esse moleque começa um espirro, esse moleque começa uma coceira. Cara, é uma coisa assim... Qual o impacto hoje em dia? Porque eu fico imaginando o seguinte, olha que ele só faz isso no final de semana. Tu imagina com um moleque que faz isso diariamente. Qual o impacto que a gente tem? Pele e essa alimentação desregrada hoje em dia. Muito glúten, muita lactose. Isso é uma coisa que muitos estudos, né? Tem coisas que não É são comida. É sobrenatural. Tem 2 quilos de açúcar e tu olha a cor do corante. suco e fala como é que conseguiram chegar nessa cor. Essa é uma questão... sofá, cara. E não sai, né? Não sai, cara. É impressionante. Essa é uma questão que na dermatologia a gente tem evoluído bastante, porque antes realmente a gente não via nos livros, não via. Então, às vezes, até a questão de dermatite atópica, crianças, é a doença inflamatória mais comum, digamos assim, né? Então, a gente fala, não, mas quando a gente lê, não tem a ver com alimentação. Mas aí tenta tudo e o paciente não melhora. Aí você começa a falar, olha, vamos ver o glúten. E aí começa a ver que, de fato, outra doença muito comum que é a urticária. Às vezes a urticária a gente não acha causa, pesquisa tudo, revira o paciente, não tem uma causa específica da urticária. Às vezes vai na ansiedade, na questão realmente emocional, e muitas vezes é a questão alimentar mesmo, que por mais que os exames de sangue não mostrem, quando a gente começa a substituir, né, a tirar alguns alimentos, realmente o paciente melhora. Agora, isso tem muito a ver mesmo com a gordura em si, porque é isso, o pico de insulina, né? E vai estimulando o processo pró-inflamatório no organismo mesmo, e o que tem que surgir, vai surgir, de acordo com a predisposição de cada um, né? Sim. Vê como é como se fosse um ciclo vicioso, né? Porque, por exemplo, a ansiedade, mas a má alimentação vai gerar baixa de serotonina produzida pelo intestino. Sim. Então, a baixa de serotonina vai causar ansiedade, que vai culminar com a vontade de querer comer alimentação ruim de novo, que vai descontar na alimentação, que vai causar... É um ciclo vicioso do mal, né? Uma bolinha de neve. Se não tiver uma interferência aí, por exemplo, em relação a crianças, né, que no caso você citou, estudos já mostram, há muito tempo mostra, que os alimentos artificiais, corantes principalmente, corantes, eles são altamente estimulantes, deixam a criança hiperativa. E você
fica quieto, menino, e dá uma balinha pra ele, né? E dá Dá aquele... um chocolate pra você ficar Calma quieto. aqui, senta ali. Nossa, E vai aquelas real. balinhas toda coloridinha, Tu né? acredita, É real, Kelly, é que real. o Denis Filho falou, o Denis Filho, meu filho, falou, papai, não me dá um chocolate desse agora não, porque senão eu não consigo dormir quando você me dá isso. Ele mesmo já sabe. Eu falei, Ele rapaz, fica ele agitadíssimo. já viu antes de mim, eu não consigo dormir quando eu como isso. Tá vendo? coisa. É real, né? Mas você sabe que assim, ó, porque a pessoa tá com baixa de serotonina, de dopamina, Ela Quando- precisa de uma recompensa, mas né? quando tu come o chocolate, o teu cérebro, né, tu tá numa briga ali, porque teu cérebro vai olhar e vai pensar em sobrevivência. Então, o que ele vai falar? Opa, muita glicose, gostei disso aqui, coma da próxima vez que isso é bom. Então, ele te encharca de dopamina, mas ao mesmo tempo ele lá no intestino para de produzir, então ele começa a O ficar mais rebote dependente. é pior. Né? E aí Fica o cara dependente. fica, passa o dia todinho lá, um tablete de chocolate, o cara vai comendo. E ali, dá uma vai- alegria, dá uma tranquilidade. E né? vicia, é impressionante. Acho que a gente pode até conversar sobre isso, que eu acho que é o mal agora do nosso século, é o vício no açúcar, né? É impressionante que as pessoas falam, gente, se eu não comer, eu tô no meu TPM, meu Deus, se eu não comer Não, aquele mas doce... isso já é comprovado. droga? Estudos mostram que ela tem um nível de dependência, né? Nós temos um nível de dependência, às vezes, comparado com drogas pesadas como heroína. E um nível de dependentes muito maior. É porque, Né? porque não é considerado uma droga, né? Porque se tirasse também, Exatamente. fala assim, pô, Ninguém pode comer chocolate, é o seguinte, agora... Dentro do cara fala, pô, tem um chocolate aqui, pô. Não, e a abstinência... Isso que é... Dá puro. E a verdade. dependência, a abstinência também é a maior, é a dos carboidratos. Então, por exemplo, um café com 3 dias, 72 horas, eu consigo tirar essa dependência química, fico com a dependência emocional, né? Aquele cheirinho, né? De cafeteria. Mas eu consigo tirar, com 72 horas, eu não vou ter mais dor de cabeça por causa da cafeína. Saiu do meu corpo. O cigarro, então a nicotina, eu tenho aí de 5 a 7 dias para sair do meu corpo. O carboidrato refinado, o açúcar mesmo, eu tenho cerca de 90 dias. É um absurdo isso. Então ele é comparado mesmo com uma droga pesada, como por exemplo a heroína. Kelly, sabe que eu tava lembrando? Uma vez eu fiz uma dieta carnívora. Tá, carnívora. Tirou tudo, tirou só carne, aquela coisa bem ovo. Cara, eu acho que foi até o 3º dia. No 3º dia eu entrei em casa, minha esposa na sala, entrei, olhei pra ela, não dei nem boa noite, cara. Nem boa noite. Humor. Entrei, fui lá, tomei banho, voltei, sentei, botei aquela coisa, ovo, carne e tal. E a mulher falou assim, meu filho, você não tá bem, não? Cara, eu juro pra vocês que eu não falei nada com ela. Humor. Aí ela falou assim, meu filho, por favor, pega um pedaço de pão ali. Vai É pra isso ele." mesmo. É isso mesmo. O humor acaba, gente. Não tem como. Não eu tem tô em como. abstinência, meu corpo tá falando, faça isso, pelo amor de Deus, vai comer esse negócio. É, cara, não, e é uma coisa impressionante. Outro ponto que eu queria falar com vocês é o seguinte, quando a gente vai pensar em corpo são, a gente também não pode falar, não tem como deixar de falar de mente sã. Você falou muito bem sobre a história do... Hoje eu vejo muitas doenças, elas vêm, psoríase, né? Doenças que vêm por causa da ansiedade, por causa do estresse. E aí eu queria saber de vocês, assim, se a gente pensar no envelhecer saudável, o que seria interessante da gente entender para minha pele, na minha alimentação e também numa parte holística maior? O que vocês têm como ponto de posição para fazer isso? Olha, eu acho assim que... Vou dar um exemplo. O Alzheimer. O Alzheimer está muito em alta agora porque saiu um medicamento que trata um Alzheimer, né? Começa a tratar um Alzheimer. Eu vejo muito no meu consultório a mesma história. Eu quero fazer uma ressonância, doutor, uma tomografia para ver se eu vou ter Alzheimer. Minha pergunta você está querendo ver a desgraça mais cedo ou mais longe? Porque o prevenir mesmo seria mudar a qualidade de vida. Você sabe que em 2021 saiu um estudo mostrando que haviam 12 fatores protetores para o Alzheimer. Quais são os fatores protetores para o Alzheimer? Não ser obeso, não ser sedentário, não ter LDL alto, que está ligado aos dois, respirar mais ar puro, ter luz solar, porque luz solar não é igual à vitamina D que a gente toma. Sim. Importante que a gente fale. Quer um exemplo disso?
Doença neurodegenerativa a gente dosava por homocisteína. A homocisteína está alta no sangue, você tem mais risco de doença neurodegenerativa. Mas sabe o que a gente descobriu? Que se der vitamina B12, homocisteína baixa. Não é que a doença neurodegenerativa parou de acontecer, eu anulei o marcador. Né? É a mesma coisa que eu faço com a vitamina D, quando eu estou tomando aquela vitamina D. Então, não achem que aquilo é igual à luz solar. Então, quando eu faço exercício físico, quando eu sou mais saudável, quando eu sei lidar com o estresse, quando eu me alimento melhor, a famosa dieta do Mediterrâneo, mas que a gente tem a nossa amazônida também, né? Sim. Isso sim previne Alzheimer. 40% dos Alzheimer seriam preveníveis dessa forma. Já pensou? Mas aí, nossa, mas o meu pai teve Alzheimer, meu avô teve Alzheimer. A maioria deles é porque um vive igual ao outro. Não é a genética, não é a POE4, né, que é raríssima, que é daquele para sempre Alice, que antes dos 50 anos Alzheimer. É porque o pai não faz exercício, o filho não faz exercício, o avô não fazia exercício. O avô comia mal, o filho come mal, o avô era estressado, o pai era estressado. Então não é um negócio genético, é um estilo de vida familiar. Legado. Familiar, né? Então isso mostra pra gente que é hora é agora. Não adianta ir no consultório e fazer uma tomografia e ver que tem Alzheimer, porque a gente tem muito pouca coisa para resolver. Tem, mas eu vou mandar mudar muita coisa que tinha mudado antes para poder não piorar mais cedo. Né? E o A Hora é Agora foi dado exemplo antes, né? Um pouco antes. Se você tem 50, 60, 70 anos, ainda é a hora. Ainda Sim, é hora. tudo é hora. Deixa eu aproveitar para fazer um merchanzinho, mas está até aproveitando. A vacinar a nossa patrocinadora, ela está cuidando de Manaus. Uma coisa interessante que a gente falou no último podcast, a gente fez aqui sobre imunização. Interessante a gente até falar sobre isso, que eu vou perguntar para a doutora Natália. Lá tem vacina para zoster. E que o último estudo que teve, que agora na época da pandemia, com um estresse alto, ansiedade alta, cara, a gente teve muito caso de zoster. O meu filho teve zoster, cara, em face. Nunca tinha visto. Tanto que eu olhei e falei assim, cara, olhei o médico em casa, acostumado por causa da oncologia, a gente trabalhar com zoster. Então, assim, você que precisa vacinar, está aberta, tem vacina para zoster, que as pessoas que não entendem, é uma nova, como reesquentada da varicela que vem e, cara, dor imensa. Eu lembro que vocês começaram o uso de PET, né? Adesivos de fentanil exatamente por causa de zoster. Então, cara, é uma causa muito ruim. Então, vocês aproveitem, quem quiser. Tem aqui o QR Code no canto superior direito da Vacinar. Entra lá e pergunte sobre a vacina de zoster e aproveite. E olha, desculpa me meter, mas tem gente que pensa que só porque teve varicela já não pode vacinar para zoster. E pode, né? E o idoso, é muito comum o idoso com varicela zoster fazendo aqueles cobreiro. O cobreiro, né? Que é, cara, cobreiro. Que dói pra caramba. E é difícil para é difícil para o início do tratamento, porque até descobrir, na realidade, assim, depois que a gente descobre, bacana, você começa a medicação tudo direitinho. Agora, até chegar no médico, até chegar no dermato, cara, é horrível. Você observou isso também, Natália, dentro do seu consultório? Muito, inclusive, não só da epizoster, mas todas as outras lesões cutâneas, assim, muitas urticárias e tudo. Mas muito, inclusive, hoje eu atendi uma senhora que veio, né, com um quadro bem extenso, e ela demorou muito para diagnosticar porque achava que era um infarto agudo do miocárdio. Então, ela foi internada, trataram, dosando troponina, aquela coisa. E aquela dor... Me corrija se eu estiver errado. Qual é o dermatoma bem do mamilo? T2? T4. Aí, parecia demais, porque era a dor. E aí, surgiu 7 dias depois, lotou das vesículas. E aí, foi quando realmente ela entendeu. Não, na verdade, só eram os pródromos da lesão, né, cutânea, enfim. Outra coisa que a gente trata em comum, às vezes eu trato primeiro, aí fica nevralgia pós-herpética aí. Olha, o botox é de quem? É do neuro ou do dermato? Vamos começar. Depende de onde que você vai aplicar. Depende do objetivo, né? Mas, doutora, e essa parte psicológica, o quanto afeta na hora da escolha do alimento? Porque a gente vê muito isso, né? Quanto mais tempo a gente está em casa, menos luz, mais tela. E aí você começa, cara, eu tenho certeza, quem tá ali jogando... Pô, eu sou ex-addict, tá? De videogame, eu não jogo mais. Não, porque você emenda à noite, se o Denis já jogou, cara, é horrível. E aí
Cara, eu nunca joguei videogame comendo salada. Você já fez isso? Não. Não. tem O que como. acontece na Uma nossa alface cabeça? americana, crocante, Cara, né? crouton, né, uma cenourinha ralada. O que acontece no cérebro da gente nesse momento? Quando você está... Primeiro que você está ligado em outra coisa, né? Você está ligado em outra coisa. Então, qualquer coisa que estiver ali do seu lado, você vai colocando na boca. Infelizmente, não é um prato de salada, né? Se você se estimular a ter a cenourinha ali do lado. Mas você... crocante do mesmo jeito, né? Que um outro snack ali. Mas se tem um pacotinho de amendoim e você vai colocar aquilo que você mais gosta do seu paladar, você vai consumindo até sem ver aquilo. Você vai consumindo sem estar percebendo. E vai colocando para dentro. E as calorias vão entrando. Sem nem você perceber. Eu acho que isso é um grande mal de hoje em dia também, que é se alimentar nas telas, assim, né? Não ter atenção, não né? ter Você atenção ter no que você a atenção na hora do consumo, do que você está comendo, né? Essa atenção plena ali na hora de comer, que inclusive é um exercício para quem está em emagrecimento. Sim. Né? Você ter a atenção plena na hora de comer. E o que a Natália falou é muito importante também, porque a comunhão com a família mesmo, né? De você conversar, né? É muito comum agora você ver, um filho tá lá no quarto com um prato de comida jogando videogame, o outro tá ali, a esposa tá aqui, o outro tá lá. Então não tem aquela interação social que é tão importante. E aí acaba não Exatamente. tendo uma boa relação emocional com a comida. Sim. Se eu não tenho um bom relacionamento, né? Eu não vou dizer só familiar, porque às vezes um relacionamento interpessoal, você vai precisar buscar esse conforto em algum lugar e muitas vezes é na comida. O jogo, a comida. Sim. E aí eu vou estar buscando esse conforto para mim, esse prazer para mim, ou esse buraco emocional com a mesmo. comida. Uma coisa interessante que você estava falando é que eu já me toquei de que se eu compro um saco de pão de queijo, compro uma dúzia, eu chego em casa, eu vou comer 4 pão de queijo, tomo um pão de queijo pequeno, tomo um café com ele, beleza. Mas eu já me peguei comprando um saco de pão de queijo e comendo os 12 no carro enquanto eu tava até chegar em casa. E quando eu cheguei a abrir o saco, eu falei, cara, acabou. Ixi, deixa eu buscar mais. E acabou. Então a gente acaba que a gente nem sabe o que tá. A gente Vai tá no automático. comendo por comer. Isso, comer, por comer. Isso. Exatamente. Calorias vazias, né? Que ali muitas vezes a gente consome só para consumir. Tá sem o que Como fazer, eu aprendo eu como. palavras com a Natália. Cara. Mas é bonito, é impressionante. rebuscado, né? Eu vou Coisa usar bem- isso, calorias vazias. Vou utilizar. É. São muitas calorias sem nutrientes. verdade. Isso, que alimentar-se é diferente de nutrir-se, né? É verdade. A gente pode Não, falar melhor. uma vez eu lembro que eu liguei pra minha nutróloga pra falar assim, olha, cara, eu tô aqui no supermercado, tem uma biscoito aqui, fit, não sei o que, papapá. Por que você não passa pra mim? Aí ela falou, a primeira vez que eu vi, são calorias vazias. Aí eu falei assim, cara, não entendi nada, tu pode me explicar? Aí ela falou, não presta pra nada, o que você quer comer? Não quer? Pega essa caloria e come uma comida de verdade. tem vai- nutriente. Que tem nutriente que Isso. você vai conseguir segurar. Sabe uma frase de ouro que eu coloco, Natália, prova? Eu coloco nas minhas receitas pacientes com enxaqueca. Eu tô quase botando embaixo, Kelly Barbosa. É mágica essa frase porque ela fala muito. E Bota é aqui que tão eu já simples. botei calorias vazias. Vamos lá, manda ver. Descasque mais e desembrulhe menos. Isso é sensacional. Né? Tudo que tu desembrulha, e hoje eu trato assim meus pacientes, eu falo, tudo que tu desembrulha é gatilho para tua enxaqueca. E quando eu falo gatilho, é gatilho mesmo, ó. Tá te matando antes do tempo. Então, isso é uma coisa sensacional. Tudo que tu tá ali, cara, se eu deixo uma pitaia fora da geladeira 2 dias, ela tá com fungos ali, né? Fungos que tu nunca imaginou ter na vida. Como é que eu deixo aquela... Não vou falar nome. Aquela batata. Como que eu deixo aquela batatinha ali 2 anos na prateleira fora da geladeira e ela tá conservada? Qual a origem da doença E de às Parkinson? vezes- Ninguém sabe. E às vezes a formiga vai, dá a volta nela e vai embora. Nem a formiga quer, Não. né? Não vamos falar sobre... Mas tem muito na internet um sanduíche que o cara deixa... Vocês já viram isso? Que o cara deixou não sei quanto tempo, acho que 1 ano. Não vamos falar sobre marcas, mas o cara deixou lá e o Continua cara lá. chega e continua lá. Só Intacto. esquentar que ele tá Continua. Isso é importante, né? A mesma forma que o Denis colocou aqui a frase com trocadilho. Então, quanto mais tempo de vida de prateleira tem o alimento, é menos vida para você. É verdade? Caramba.
Bonita essa, olha. Tem Essa, tanta daí, doença, essa, né? daí, essa daí a gente tem que anotar também, viu? Cara, é tanta doença que a gente não sabe a origem, cara. Hoje eu sou muito sincero, cara. O falar não sei é libertador. Você falar não sei pro teu paciente é libertador. Cara, muito. Porque você sai da faculdade achando que tu tem que dar todas as respostas de tudo, né? O paciente chega para mim, doutor, do que eu pego Parkinson? Qual a origem da doença de Parkinson? Eu falo, eu não sei, e quem te disser que sabe tá mentindo. Não sabemos. Vamos partir para o não sei. Eu queria que vocês falassem, e a Kelly pode começar, sobre os frutos da Amazônia, porque assim, quando eu comecei para perder peso, a primeira coisa que eu cortei o pão, porque, cara, eu comia 2 de manhã e 2 no final da tarde. Então, já tirei 4 pães aí, Calorias vazias. Calorias vazias. Mas aí eu chego para minha nutróloga, a doutora Bruna Dávila, que já foi convidada, não veio, tá me devendo aí, mas vamos lá. E a minha pergunta sempre era o seguinte, vamos lá, do que você gosta? Eu falei assim, cara, eu gosto de pupunha. Sou apaixonado, cará. Então, assim, as pessoas não entendem os frutos da Amazônia e até nós, por muito tempo. O que a gente tem aqui que seja bom para todas as áreas de vocês, para neuro, para dermato, e o que você gosta de passar para as pessoas dentro da nossa culinária amazônica, que é tão vasta, tão rica? Se nós estivermos falando para um público que não tem nenhuma doença crônica, a gente pode falar, né, qual que é o alimento, você falou em um maravilhoso, que é a pupunha. A pupunha, ela é a campeã em vitamina A dos frutos conhecidos no mundo. Então, tem um capítulo, inclusive, number one, top one. Tem um capítulo, inclusive, de um livro escrito aqui, né, por uma pesquisadora daqui da Amazônia, e é um livro reconhecido nacionalmente, o capítulo da vitamina A. Qual que é o fruto que foi pesquisado? A pupunha. A pupunha, doutora Elite. Sensacional. Então, e ali tem, definitivamente não são calorias vazias. É verdade que é um frutinho onde a riqueza dele vai estar na gordura, né? No lipídio. É bem gorduroso. Cafézinho preto só, maravilhoso. Mas, aí vem o cara e ainda põe uma manteiga em cima. Assim. Sério, da pupunha? Essa eu não sabia. Eu aprendi inicialmente. É o top. É o toque da é só o salzinho. Ela tá quentinha, né? E a manteiga chega a escorrer, assim, né? Exatamente. Eu não conhecia essa, Denis. Mas então, a pupunha, e com a casca, inclusive, né? Se você limpar bem a casca, tá fervida lá, você pode consumir com a própria casca. Ela é riquíssima em vitamina A. Você falou da gordura. As vitaminas lipossolúveis vão estar ali. Vitamina A, vitamina E, né, que vai estar riquíssima ali. E eu tenho quantidade de fibra, e eu tenho outras substâncias que são antioxidantes, inclusive a própria vitamina E, Para quem estiver nos assistindo e não for aqui, parece um coquinho, né, cara? A pupunha é um coco pequenininho assim. É um fruto oleaginoso, como o tucumã, por exemplo, só que de uma árvore diferente. O que tem impacto? O que tem? Palmeira. De palmeira. O que tem impacto para a parte de enxaqueca, parte neurológica, daqui, fruto da Amazônia? Você sabe que eu fiquei tão impressionado com o tucumã que eu cheguei até a fazer um post só do tucumã para o cérebro. O tucumã ele tem propriedades, não só as vitaminas, mas algumas propriedades do tucumã que está envolvida, inclusive, na prevenção do Alzheimer, né? Então, é claro que tudo depende do equilíbrio. Não dá para eu pegar e botar um tucumã dentro do pão, né, e comer um x-caboquinho. Né? Aí eu estrago um pouquinho da propriedade. Dentro de que pão, com qual queijo? Mas numa tapioquinha, Kelly, até uma consulta agora. Uma consulta aqui. Né? Vamos aproveitar. Depois a gente passa o Pix. Ajuda a gente, Kelly. A tapioquinha, né? Se eu falar a mão dela, não tem problema aqui. Não. Então, veja assim, a tapioca também é um refinado. Mas de todos os refinados, a gente consegue, inclusive, acrescentar fibras ou o próprio coquinho, né? Mas a gente não pode esquecer que ela também é um refinado. Kelly, deixa eu até te perguntar. Já a gente passa para você, viu, Natália? Tá certo. Mas assim, eu vou te falar sobre a ação de emagrecer. O primeiro passo que eu vejo às vezes as pessoas, eu entendo muito que quando falam assim, cara, o paciente fala assim, doutor, eu tirei o pão, comecei a tapioca. Eu sei tudo que a gente pode falar sobre pico glicêmico, mas eu sempre imagino assim, eu nunca falo mal pensando assim, cara, é um primeiro passo. Sim. Só de sair... Sim. Cara, porque eu sei... Um ex-gordinho sabe a dificuldade de você sair de um pão, que você é viciado, você come 2, 3, 4 num dia. Aí vai direto assim, pra macaxeira, né? E na sua cabeça, você fala assim, cara, esse é o primeiro passo. Eu tirei o pão. Não, como você está certíssimo. Café, né? Você está certíssimo. Então, assim, entre
pão e tudo que vai nele e a tapioca, eu também ficaria com a tapioca. A gente só precisa entender que ela é um refinado e o índice glicêmico dela é tão alto quanto um alimento refinado. E se eu botar chia? Aí começa a diminuir. O próprio queijo, independente de qual seja, por ser gorduroso, ele vai diminuir o índice glicêmico, né? O próprio queijo, se eu estiver pensando no índice glicêmico. Sim. Então, eu estou pensando em saúde, então eu vou colocar nela o máximo possível de coisas que eu consigo aproveitar para minha nutrição. A gente pode até aprimorar com a castanha do Pará, né, Kelly? Perfeito? Os cabelos Perfeito. agradecem mais naquela quantidade Perfeito. correta. Né? Duas castanhas do Pará dá cabelo, mais que Suficiente. duas fica careca. É isso aí. Natália, e para você, dermatologicamente, o que que temos de frutos da Amazônia que ajuda a nossa pele? Eles já falaram pupuim e tucumã, que ambos fazem muito bem para a pele, são ricos em antioxidantes, né? Então, naturalmente, previnem Flavonoides. envelhecimento, exatamente. As ruguinhas aí, as manchas. A gente estava comentando sobre a pitaia, que meio que não é bem daqui, mas agora a gente tem bastante, A né? pitaia está virando uma fruta amazônica agora, né? Você vai ali para o outro lado da ponte, inclusive você tem plantações assim gigantescas de pitaia, porque ela se deu muito bem, né? Exatamente. E o rambutan também, né? O rambutan é uma delícia. Cara, É uma delícia. eu pedalo lá do outro lado da ponte, então quando a gente passa tem aquela feirinha ali. a Eu gente olho e sempre para admiro, eu fico, ainda vou... Você tá vou convidado, pedalar. cara. Você tá convidado, que é bacana. Sair Olha, dos- o podcast durou 4 meses agora, se a gente sair isso um pouco antes, né? Já vai ser com a vela nos braços, quem sabe. E aí, todos esses são muito bons, inclusive a pitaia, que também é altamente, assim, muito boa para prevenir envelhecimento de forma geral, para envelhecer Sim. bem, né? Então, Sim, tem eu antioxidantes consideraria aqui excelentes na muitos. pitaia. Principalmente aquela cor, a pitaia vermelha, né? Eu até acho o gosto da pitaia branca mais gostoso. Mas a pitaia vermelha, A aqueles branca também é flavonoides... pitaia, porque me disseram que é fruta do mandacaru. Ai, Eu- desculpa, Agora Agora eu vamos acho lá, que são vamos iguais, para mas são a raiz. diferentes. eu vou usar a palavra que você usou antes, eu não sei. Eu não sei. Olha, quanto mais. Olha, toda vez que você vê uma pessoa dizer que gosta de planta e pede uma mudinha, é porque tá ficando velho. Você quer uma Isso é mudinha de atestado. pitaia. Dá uma mudinha pra mim, isso é coisa de velho, né? Não tem jeito. Não, mas você sabe que eu trabalhei uma época num CAIME, que era só com idoso. E aí, toda vez que os pacientes falavam sobre algo que eles tomavam de chá, vamos dizer, unha de gato. Não, doutor, para Sim. próstata, unha de gato é bom. E eu pedia, traz para mim, porque assim, cara, eu fui criado em Recife. E em Recife eu não tinha unha de gato lá. Então, assim, cara, me traz aqui que eu queria conhecer. E quando eu fui no internato, no último ano, eu passei 2 meses lá em Coari, eu fiz parte de um trabalho de um pesquisador que a gente tinha que ir para um centro de idoso. E aí a gente perguntava para todos eles assim, quais são as plantas que você usa? E eles iam dizendo, e essa daqui você usa para quê? Aí eu falei, isso aqui eu uso para febre, assim, sensação. Como é que você usa? Como é que você infunde? Então, assim, a gente tava pegando Mateiro. apanhado, você tá entendendo? E eu achei maravilhoso, porque quando fantástico. Não, porque assim, a Você gente nota Fica que cresceu. emocionada Você nota aqui. que na faculdade há um certo preconceito quanto a isso? Com certeza. Porque se você chega para um Muito, preceptor teu, para um professor e fala, doutor, me fale sobre o chá de gengibre para enxaqueca. Ele vai falar, não, tô falando de triptano, menino, chá de gengibre. Mas quando você dá o braço a torcer e experimenta, é muito bom. Ó, um exemplo, muito tem se falado da cannabis, do canabidiol. Sim. Canabidiol bom para epilepsia, bom para dor, hoje tem Vamos para tudo agora. bom para tudo, né? É. A copaíba é muito melhor. Mas ninguém fala da copaíba e a gente tem aqui. Você sabia que a copaíba foi patenteada pelo Japão? Pelo Japão, sim. O Japão A veio nossa até aqui copaíba e- é do Japão. É do Japão, né? Se a gente quiser produzir. Não, e eu lembro que eu estava em Goiânia e os pacientes que estavam fazendo radioterapia que fazem aftas. E aí tinha um pessoal que Cragiru. estava fazendo, tinha uma medicação e era um protocolo que eles estavam fazendo para saber a resposta que tinha dessas aftas advindas da radioterapia com uma medicação nova. E aí eu conversando, aí eu tirei da pessoa assim, cara, qual é a base aí? Copaíba. Eu falei, Olha vocês aí. estão roubando a nossa Amazônia. A mulher ficou sem graça. E é sensacional. Você tá entendendo? E outra coisa, agora já vamos linkar de novo, eu e Natália. Como é o nome do cosmético que tem um efeito na pele e no cérebro? Eu já esqueci. É o neuro. Ai, meu Deus, Denis. Agora. Eu botei A gente ela já na conversou escada. tanto. Botou na É porque saia tem vários. justa. É neurocosmético? Ah, tá. O nome em si, Não, né? Já me vi a cabeça. O que é peraí. isso? É algo...
Tá, Vai pode vir. falar, vai vir. A dica Neurocosmético. neurocosmético. É. O neurocosmético é o quê? É algo que você trata a pele e, ao mesmo tempo, a pele tem muito receptor neurológico, né? Então, tem algo chamado peptídeo C que ativa, né, receptor neurológico e tem efeito no sistema nervoso central. Então, a copaíba é um dos maiores exemplos. Você tem um efeito anti-inflamatório na pele e, ao mesmo tempo, ele é um efeito ansiolítico. Né? Ele tem um efeito ansiolítico no sistema nervoso central. Então, massagens com copaíba, além de fazer efeito anti-inflamatório no músculo, tem efeito relaxante no sistema nervoso central. Fantástico. Eu quero dizer um outro que eu não fui bugado porque eu tomei por livre espontânea vontade, mas é o nosso Rivotril, né? O chá de Rivotril, chá de sossega-leão. Já ouviu falar do mulungu? Não vi. Eu ganhei um punhado de chá de mulungu, né? Aquele, acho que foi tu que tinha dado, né? Você não acredita naquilo, que aquilo vai dar sono, né? Chá de mulungu vai dar sono. Meu amigo, eu acordei, ainda bem que era sábado. Eu tomei um chazinho de mulungu 11 horas da noite. Eu falei pro Denis, eu não tomo isso porque senão eu já durmo com facilidade, eu entro em coma se eu tomar isso. Então, Mas é impressionante. nem uso. Ele, se você botar no Google, tem lá estudo comparativo entre o mulungu e o Rivotril. Não é brincadeira. Estudo comparativo. Ele tem o mesmo efeito ansiolítico. E eu acordei para contar a história 11 horas da manhã, num sábado, aonde eu tô, que, meu Deus do céu, tem um trabalho, o que está acontecendo? Chá de mulungu com parcimônia. Mas Duas é gotinhas. isso que eu ia dizer. Às vezes alguém vai ouvir e vai comprar chá de mulungu. Por favor, usem com... Usem, Parcimônia. exatamente, Cuidado, né? usem com um profissional que saiba lidar com isso. É verdade. É interessante que eu trouxe aqui duas pessoas para a gente falar sobre medicina Ayurveda e medicina chinesa. E aí a gente vai falar sobre, de novo, sempre repito, sobre o relatório de Flexner, onde a gente esqueceu a homeopatia. E quando a gente volta hoje em dia, e essa volta, cara, hoje em dia você vê vários médicos, você já falou de chá, a gente começa a ver o quanto a gente tem na natureza a possibilidade de extração Nossa, de coisas completamente. maravilhosas, cara. Né? Completamente. Hoje, já é assim, a humanidade ela vai do 8 para o 80 e aí depois ela volta para o equilíbrio, né? Sim. Ela vai então nós estamos nesse processo de retorno, de sair do que é completamente raiz ali para só laboratório, e hoje a gente está entendendo que o próprio laboratório já tira do que era lá na raiz. Então a gente consegue ter esse equilíbrio. E as pessoas que têm estudado mais, né? Você trouxe aqui estudos que mostram que sim, da onde é tirado, eu posso ter, inclusive com menos efeitos colaterais, benefícios dessas plantas, se bem modulado por profissionais que saibam a respeito. Né? Que é um exemplo, a dipirona. A dipirona, eu tenho uma planta de novalgina lá, né? A planta Isso. da dipirona, que faz o mesmo efeito Isso, do comprimido. aqui chama dipirona anador, isso É mesmo. isso, né? Se for parar para ver, acho que a maioria dos medicamentos foram todos extraídos, né? Não, isso é interessante. Meninos, exercício físico, se eu for pensar enxaqueca, pensar para pele, até o da pele tem muita coisa para te perguntar. A consulta, passa o Pix no final que a gente resolve fácil. Ela passa o nosso. As pessoas não podem, eu digo até para pro Denis, olha, as pessoas não podem ver um dermatologista, pode ser aonde? Andando no corredor, não, mas ela é dermatologista, naquela festinha, ela fala, não, mas chama ela Dá rapidinho. uma olhadinha só. Não, é rapidinho. Esse negocinho. Eu acho que só ginecologista e urologista que não tem esse problema, né? O resto, meu amigo, não tem jeito. Até para mim, fala assim, não tô dando essa tireoide aqui. Isso é normal, né? Coisa. Desde se eu for pensar em Alzheimer, e aí a gente já falando de prevenção, se eu hoje sento com você com 40 e poucos e falo assim, pô, Denis, cara, eu já tenho uma história na minha família, eu queria me cuidar mais, eu já passei com a Kelly, já falou sobre a minha dieta direitinho. Cara, o que você acha que é interessante eu entender para longevidade nessa parte neural? Olha, que a gente vai pensar. Eu vou te falar uma coisa. Falando agora, não falando em religião, mas falando de uma coisa que eu admiro muito, né? Os adventistas têm os 8 remédios naturais, em que um deles é o exercício físico. Né? E eu sempre que eu converso com um paciente, eu converso sobre esses 8 remédios, até porque a gente fez uma pós-graduação de medicina adventista e saúde do estilo de vida. E
a importância do exercício físico ela é muito, muito, muito subestimada, assim como a importância da água. Porque parece uma coisa muito comum. Se eu falo para você, olha, eu tenho o lecanemab, é um anticorpo monoclonal muito novo que trata Alzheimer. Caramba, isso é interessante. Mas eu te falar que o melhor remédio para prevenir Alzheimer é exercício físico, parece uma coisa, como a Kelly falou, muito simples. Né? Mas isso é tão simples. É simples, mas as pessoas não fazem. Eu sempre prescrevo para paciente que quer prevenir Alzheimer e que quer prevenir enxaqueca exercício físico aeróbico, pelo menos 3 vezes por semana, por pelo menos 30 minutos seguidos, com um adendo para quem tem enxaqueca, que não pode chegar numa frequência cardíaca muito alta. Quem tem enxaqueca é um exercício físico mais leve. Mas assim, doutor, 3 vezes por semana exercício físico, toda vez que eu recebo essa pergunta, eu respondo da mesma forma. Quantas vezes você escova os dentes por semana? Né? Os odontólogos me veem aqui, vão brigar comigo. Mas se tudo der errado, gente, existe dentadura. E se a gente não gostar da dentadura, ainda tem implante, ainda tem, né? Mas se aquele tártarozinho que tu está acumulando aqui no teu coração, no teu cérebro, não tem jeito, não tem cérebro novo. Hoje a doença que mais mata, eu não estou nem falando de doença neurodegenerativa, estou te falando de algo que pode te deixar sequelado e dependente de uma forma assim, até vexaminosa, né? Porque é o que eu falo, eu tenho muito paciente que está muito bem de vida, mas que está sendo limpado pela esposa com 60 e poucos, 70 anos, porque está sequelado de AVC. A doença que mais mata no Brasil é o AVC hoje, né? E a gente conseguiria prevenir isso com exercício físico aeróbico diário. A diário é muito, então escova os dentes 3 vezes por semana. E vira uma prescrição médica, né, Denis? Vira prescrição. Hoje está na prescrição. Prescrição médica. Você coloca o medicamento que é necessário, mas coloca o estilo de vida que a pessoa precisa adotar, porque senão você só vai estar tampando o sol ali com a peneira e não vai você só está remediando o sintoma. E aquele velho papo, né, Kelly, assim, que a gente conversou muito até na pós-graduação, né? Porque o médico ele tem costume de falar, olha, você tem que se alimentar bem, fazer exercício. Tá, mas o que é se alimentar bem? O que é exercício? O que eu tenho que fazer? Então, hoje a gente coloca na prescrição. Eu prescrevo 40 ml por quilo de peso de água por dia. Quantos quilos você tem? Você tem que tomar, então, 2 litros e 600. Eu quero que você traga... Você está reclamando da enxaqueca, quer melhorar? Eu quero o teu diário do consumo de água por dia. Isso. Tem que trazer paciente, fica com vergonha de não trazer para mim, porque eu cobro. O nome disso é mudar o estilo de vida, e você resolve a doença. É lá que está você, na segunda alimentação, desembrulhe menos e descasque mais. Tem até provinha, né? Mas é verdade. Faz uma prova. Você sabe que eu faço... E isso eu aprendi com 2 pessoas extremamente inteligentes que falaram a mesma coisa em épocas completamente diversas. Salomão, que fez Provérbios da Bíblia, e Albert Einstein. Eles falaram a mesma coisa sem um saber do outro. Eles falaram, qual é a definição de loucura? É você ter atitudes diferentes e esperar resultados iguais. Né? Se eu tenho atitudes iguais eu sou ótimo com resultados diferentes. Ditado. Atitudes iguais. Atitudes iguais. Eu te entendo. Insanidade. Mas por que isso? Porque, sabe uma dificuldade que eu tinha em tratar enxaqueca? Está lá no livro. Vocês podem não confiar em mim, está no livro. Você vai passar esse remédio, depois de 6 meses você vai começar a desmamar. Mas o que esse remédio vai fazer no cérebro da pessoa? Ele vai mudar anatomicamente alguma coisa? Que eu vou tirar o remédio, ele vai parar de ter enxaqueca? Eu tenho que fazer o que Salomão e Albert Einstein falou. Atitudes diferentes. Que atitude diferente? Eu vou tomar mais água, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer exercício físico. Né? Então, isso vai em prescrição. Sono e a última é gerenciamento do teu estresse. O que mata não é a quantidade de estresse que você tem por dia, como você lida com ele. Né? Olha, eu vou chegar num ponto interessante que, assim, cara, depois que eu tava na minha vida tranquila, minha esposa fala assim, de repente você abre um podcast, muda tudo, muda todo o jogo e a minha cabeça vai. E eu comecei a fazer yoga. E quando você começa a fazer yoga, eu fui falar, a professora veio aqui, e eu disse para ela, poxa, eu acho legal, tem a yoga Nidra, que a gente faz 6 horas da tarde na sexta-feira, de 6 às 7h30. Cara, eu já saio de lá, já ligo para a esposa e falo assim, cara, bota um vinhozinho aí, vamos... Porque você sai outra pessoa. E eu falei assim, poxa, é legal porque ele apaga todos os problemas que a gente tem. Ela falou assim, não, você bota o problema no tamanho, no lugar dele. Aí você pega esse problema, você joga e maximiza. E quando você se entende e chega até, volta um pouquinho, a gente está falando da mente sã incorpórea. É o seguinte, se eu como mal, se eu estou cheio de problema e se eu não me alimento, se eu não tenho, não faço exercício físico,
cara, o meu corpo, a minha mente, isso aí vai estar tudo, para mim é uma ebulição, né? É O isso. corpo tá em ebulição, Isso. aí a hora que dá uma faísca que é na pele, É. né? A dor de cabeça, a enxaqueca, você É vai ter muitas isso. coisas que vai vir da soma dessas bombas. Mas sabe, tem muita gente que pensa, Jefferson, também na questão de eu já estou fazendo por esse lado, então isso aqui não vai me afetar. Por exemplo, eu já me alimento bem e eu faço exercício físico, então eu ter estresse não vai me causar grandes problemas. João Paulo Diniz está aí, né? Dono do Sim. Grupo Pão de Açúcar, triatleta que morreu de infarto. Por que ele morreu de infarto? Aham. Né? Como era o gerenciamento do estresse? Né? Então, o que eu digo, tem gente que tem 200 milhões de estresse por dia, mas sabe lidar com aquilo. Ele saiu do trabalho, ele não sabe quem é aquela pessoa do trabalho, ele não leva para casa, ele sabe curtir um momento ali com a família, ele sabe esquecer aquilo que ele não pode resolver. Né? E eu tenho aquela dona de casa que está lá, mas não que ela tenha pouco trabalho, mas que ela tem um problema, tem uma goteira aqui, ela está o dia inteiro sem goteira, e é ela que vai morrer do estresse. Né? Aham. Então, é o jeito que eu lido com aquilo. Né? Isso está muito linkado. Não dá para fazer 9 dos 10 mandamentos. Né? Eu preciso. não. preciso E cumprir assim, todos. falando de exercício físico, hoje, terapeuticamente falando, o tratamento de qualquer doença mental, ela vai estar relacionada. Ela precisa ter uma prescrição de exercício E físico. qual exercício físico? Né? Isso é Sim, Então, e às vezes mais de uma vez, desculpa, Jefferson, às vezes mais de uma vez por dia. Então, é possível, você coloca lá, você vai ter o exercício de manhã, né? Depressão é um desses, né? Você Sim. vai ter exercício de manhã e à tarde você vai lá e faz o exercício de novo. Você está dando serotonina. Né? Mas então, a gente pode ter esse overtraining, né? A gente Aham. vai ter esse monte de exercício. Nós estamos falando de um caso, de uma doença específica, onde já se sabe que é movimentando o corpo, que é trabalhando o corpo, que você vai trabalhar a mente também. É. Então, vira, sim, um medicamento que a gente precisa potencializar para tratamento dessa doença. Uma coisa que eu aprendi, Kelly, e aí foi com a nutróloga falando sobre natação. A natação, ela fala muito assim, criança, falando da dificuldade às vezes da criança começar a perder peso com natação porque dá polifagia. E eu lembro muito bem que assim, eu falava para minha esposa, cara, eu sou triatleta, então assim, corro, pedalo. No dia que eu nado, cara, parece que abre um buraco na barriga que assim, não tem. E assim, pô, eu vivo bem regradinho, só que, cara, nadou, mas ao mesmo tempo, para as pessoas que têm ansiedade, principalmente fazer uma natação ali no final da tarde, o sono, a qualidade de sono é um absurdo. Que parece Rivotril, parece qualquer outra medicação, porque você apaga... Desmaia. Você tá entendendo? Não tem Verdade. impacto, não tem nada. Então, a natação para essa turma, e eu comecei a prescrever. Quando a gente fala sobre estilo de vida, a gente vê lá, o cara tá pré-diabético, o que é que faz? Muda estilo de vida. O cara tá com pico hipertensivo, o que é que faz? Estilo de vida. Isso. O cara tá no sobrepeso, o que é que faz? Estilo de vida. Isso. Só que a gente, na faculdade, a gente não aprende como é que se faz isso. Isso A não gente cai na só prova, manda- que cai qual é o remédio. Exatamente. Eu aprendi. O remédio eu sei isso. direitinho. E olha, isso. você falou uma coisa, Jefferson, o tratamento de uma doença a partir da mudança do estilo de vida. Então, se a gente inverter, o meu estilo de vida que vai gerar uma doença. Sim. Então, se eu inverter, aí eu entro com a prevenção. É isso. Gente, vamos pensar no que eu vivo hoje e eu vou ter ideia do que eu vou viver amanhã. É isso. E é impressionante que a gente vê, por exemplo, às vezes chega um idoso, assim, hoje em dia tá até jovem, né, 70 e poucos anos, mas aquela que faz dança, faz musculação, e aí ela come bem, é visível na pele dela o tanto que ela está bem, porque ela aparenta ser mais bonita, porque ela se sente mais. Aumenta a autoestima e naturalmente ela se vê assim, né? E o exercício físico, porque assim, quando a gente lida com ciência, por mais que uma coisa seja evidenciada aqui e a outra seja evidenciada aqui, se eu não tiver as duas juntas com evidência, eu ainda não digo que é ciência. Então, silogismo não combina com ciência, né? Sim. Mas hoje é uma única coisa que eu posso dizer que comprovadamente, cientificamente falando, é possível a longevidade, aumentar os meus anos de vida, é o exercício físico. Não é a alimentação. As A alimentação bolsonas estão previne comprovadas. doença. É. Então, me dá qualidade de vida, a alimentação. Mas aumentar os meus anos de vida é o exercício físico. E se a gente pensar,
todos aqui trabalham com a área de saúde, uma pessoa que fica muito tempo acamada, ela começa a perder funcionalidade rapidinho. Com uma semana, você já começa a perder um braço engessado, você já começa a ter perda de massa muscular. O músculo, ele é vital. Se eu não trabalho o músculo, eu começo a parar eu começo a perder funcionalidade. Circulação. Eu perco funcionalidade. E quando eu penso em músculo, às vezes eu penso em bíceps, tríceps, quadríceps, esses músculos que estão mais em evidência, mas o meu diafragma é músculo. Pior que a gente falando de músculo, meu esfíncter é músculo. Sim, É verdade. O coração é músculo. E qualidade, né? Porque a gente fala, envelhecer, ganhar tempo de vida, mas que tempo de vida é esse se eu não tenho uma qualidade, né? Se eu estou numa cadeira de rodas, se eu estou acamado. Então, até não só ganhar a longevidade, mas com qualidade. Com qualidade. Eu chegar naquela idade com qualidade. Eu esticar os meus anos de vida com menos doença, com mais vitalidade. É isso. Impressionante. Mas isso é porque tem um pessoal aqui fora que tá aqui do lado, mas isso serve também para CrossFit, que o pessoal do CrossFit ali é... Serve muito. CrossFit é top. Meninos, infelizmente, a gente já tá terminando nosso podcast. Mas vai embora. Eu falei que eu falo muito, né? Cara, não, e olha que a Natália, eu vi, deu uns duas beliscadas só. Eu vi. Cara, eu acho que hoje você vai ganhar 5 estrelinhas, que só foram 2 beliscões que ele conseguiu. Eu queria saber de vocês, eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês para as pessoas que estão nos assistindo conseguirem ir lá, saber mais, porque vocês são bem atuantes na rede social. Ele é mais tímido, mas eu vejo que... Fale logo a sua, que você é mais tímido, deve ter menos pessoas que te seguem. Vamos lá. Olha, nós 3, até é legal da gente dizer, nós 3 somos do Hospital Adventista de Manaus, então acho que lá também tem bastante dica bacana sobre saúde. Né? O Diego está ali agora no marketing, assim, está fazendo um papel bem legal. Então, @Hospital Adventista de Manaus e eu @Dr. Denis Birman. Né? Dr. Denis Birman. Doutora Natália, Isso, meu é @nataliatenório.dermato. Kelly. Kel Barbie KB. Vamos lá. Barbie, @KelBarbieKB, que é Kelly Barbosa. Não é de Barbie. Ótimo. Não é de Barbie, não. É de Barbie de Barbosa. Poderia ser, porque não, é verdade. Kel Barbie KB. Meninos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Mais uma vez, o nosso grande patrocinador a Vacinar. Tem um QR Code aqui em cima. Vão lá, batam lá no QR Code. Você que precisa fazer botar a vacinação dos seus filhos em dia. Você adulto também que precisa das suas vacinas, às vezes para uma viagem ou até que a gente estava falando aqui sobre os olhos, né? Meninos, eu queria agradecer muito. Foi um prazer inenarrável. Olha só, bonito. Já tá do lado da Kelly. Você viu? Que eu fico aí do lado da Kelly aqui. 1 horinha eu já comecei a falar palavras de alto garbo e elegância. É isso. E a porta da casa sempre vai estar aberta para vocês. Muito obrigada. Voltem outras Muito vezes. obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer. Pessoal, um beijo no coração. Até o próximo Jeff Podcast.